Olá, família brasileira, linda e maravilhosa. Nós estamos aqui com um novo vídeo, né? Um assunto totalmente diferente, trazendo informações para vocês. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e carca o seu dedão lá, dá um like lá e ajude nós a compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo é importante. Importante por quê? Porque a gente traz informações, a gente conta histórias que a gente não aprende nas escolas. Nas escolas, eles contam a versão deles, quando na realidade a versão verdadeira nós não aprendemos na escola, nós temos que pesquisar, nós temos que correr atrás para podermos descobrir a verdade. Então fique comigo até o final desse vídeo e depois, gente, dá uma forcinha para nós aí, compartilha aí, ok? Hoje nós queremos falar sobre o Estado e Igreja. Estado e Igreja. Igreja e Estados. Para mim, nenhum dos dois não interessa nada. Agora, como o Brasil ainda não chegou nesse sentido, mas o Brasil vive passando por uma anarquia, que é um desgoverno, estão havendo neste momento conflitos de interesse entre igreja e Estado. O Estado brasileiro, você sabe, é laico. É uma das coisas boas do golpe militar de 1889, que permitiu que o brasileiro fosse laico. Mas não era assim. Mas desde da Constituição de 1824 até 1989, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. E havia desde lá do tempo de Portugal, outras religiões. Existia a questão do padroado, do beneplácito. O padroado, a coroa que pagava o salário dos religiosos. E era eles que escolhia quem eram os bispos, as principais autoridades eclesiásticas, com seu beneplácito. É lógico que tinha aí, já tinha tudo harmonizado para um conflito que estourou em 1970, que é a questão religiosa. E a maioria de ignorantes nem sabe que foi uma questão religiosa. A última pílula foi sobre a maçonaria que bombou. Mas isso é que eu falei nos outros vídeos e repito aqui. Eu preciso me preparar mais para me falar sobre maçonaria, porque a maçonaria é quase uma organização secreta. Mas a questão religiosa começou quando um padre no Rio de Janeiro fez um discurso a favor da lei do ventre 20. Termos tirados das linhagens maçônicas. O Pedro Lacerda, irmão do Carlos Lacerda, achou aquilo revoltado. E o Visconde de Rio Branco aprovou essa lei. E o Visconde era grão-mestre da maçonaria. Inclusive o padre que fez esse discurso. E o padre do Rio de Janeiro se revoltou com aquilo e puniu o padre. Aí o Dom Pedro II puniu o bispo. Aí o bispo de Olinda, Dom Vidal, que era um capuchinho, se revoltou total e destituiu vários padres que eram maçom da igreja de Pernambuco. Aí os bispos de Pará entrou no meio e disse que os padres que eram ligados na maçonaria tinham que sair. Então virou uma bagunça, virou esse cocô. Com o Dom Pedro II, que tinha o poder de nomear quem era bispo e quem não era. Inclusive, ele pagava a igreja, pagava e mandou prender os dois bispos de Olinda e ainda por cima ainda contratou os dois por 4 anos de trabalho forçado. Depois foi constatado como prisão simples.
mas foi aprovado no Vaticano pelo Papa Pio IX a infabilidade dos papas. Você já viu um homem infalível? É? Aí, cara, o Dom Pedro, houve um acordo ali, uma acomodação, pá, e conversaram. Ele e os bispos foram pouquíssimo tempo presos, foram anistiados, Dom Pedro os anistiou, e aí colocaram os panos quentes, e os padres continuaram sendo maçônicos, se bem que foi um chamado confronto entre o trono e o altar. O primeiro saiu abalado e logo cairia. E o altar, em tese, se manteve. Só em tese, só em tese. Só que agora, o altar é da Igreja Católica, está muito tempo abalado por causa das igrejas evangélicas. Mas isso eu vou falar em outro vídeo. No outro vídeo eu quero falar sobre os evangélicos, dessas pessoas que só sabem condenar. O Bispo Macedo, Silas Malafaia, né? O cara é totalmente histérico e desequilibrado. O Silas Malafaia, quem assiste os programas dele, quem acompanha os vídeos dele, sabe que o Malafaia é um cara desequilibrado. Esse JJ Rodrigues, esses caras aí que se aproveitam da boa-fé do povo ter o poder, essa bancada evangélica, e sabe que o povo não tem governo. E diz que indicar para o STF um ministro terrivelmente evangélico. Diz Lambrosio. Faça o exame facial e a linguagem corporal, a linguagem jurídica, a linguagem com a qual ele se expressa. Colocou de ministro da Justiça e agora é advogado-geral da União. Olha a cara desse cara, rapaz. Olha a conversa do cara. Presta atenção no cara. Eita, André Mendonça. Você viu o que ele falou, a questão teológica? Ele falou da questão teológica, entrou em conflito entre a religião e a ciência, entre fé e ciência. Teve o 7-1 das votações, que o Brasil tomou bem tomado da Alemanha, 9-2, porque o tal de Dias Toffoli foi capaz de votar do lado do ministro terrivelmente evangélico. E os juristas evangélicos? Não bastava ser jurista, ainda tem que ser evangélico, tem que ser pastor. Quem são? Como que vocês julgam uma causa? Qual é a tua religião? Qual a tua religião? Sou ateu. Qual a tua religião? Sou satanista. Sou da Umbanda. Sou candomblé. Sou da Quimbanda. Você já pensou o que o juiz pede para um cara quando ele vai julgar? Dependendo da nevota, você já fica condenado ou liberado. Mas, gente, perguntar qual é a religião. Vai chegar neles a Associação dos Juristas Evangélicos. Não bastava ser jurista, tem que ser pastor. Pedágio. Estamos chegando no momento em que todos nós temos que falar sério sobre a questão evangélica, da bancada evangélica. A bancada evangélica com essas igrejas que criou em pandemia, evangélico no STF, daqui a pouco vai ter um ministro da Economia evangélico. Eles foram perdoados, os evangélicos foram perdoados de pagar 1 bilhão de imposto. 1 bilhão! Os evangélicos foram perdoados. E você
Muitas vezes é multado por causa de um talão de água e um talão de luz. Então, tudo baseado dentro da Bíblia. A Bíblia é um dos maiores livros da humanidade, um dos 5 livros, igualzinho o Corão. O mesmo do Tao Te Ching, não tem diferença. No mesmo nível da Torá, está empatado. Não é melhor do que ninguém. Só que acontece que são mal traduzidas, manipuladas. Ah, irmão, você está na minha igreja, você está salvo. Você não está na minha igreja, você está condenado. Foi perdoado, 1 bilhão, 1 bilhão. Agora estão querendo encaixar entre eles o livro dos deuses. Então vai chegar uma hora que o fórum não vai ser só aqui. Vai ter que ser algo maior e mais importante. E eu espero que a voz dos ateus, os ubandistas, os candomblé, os satanistas, sejam ouvidos, porque o Brasil é um país laico. Só que a voz deles está sendo ouvida demais, e a sua não. Olha o que aconteceu, 9-2, 9 votos a 2. Pode vir o bispo de Olinda, pode vir o bispo de Pará, pode vir os outros bispos que estão por aí, e nós queremos ver quem é que vai ser condenado a trabalho forçado. Você já imaginou? Pensa comigo. Pensa comigo. Perdoaram 1 bilhão, você sabe o que é isso? 1 bilhão de reais que os pastores evangélicos sonegaram impostos. Esses caras deveriam, sabe, estar aonde? Como o bispo de Olinda foi condenado a 2 anos de trabalho forçado, esses caras também teriam que ser condenados a trabalhos forçados. Quebrar pedras, varrer rua, fazer limpeza, catar lixo na rua, o Malafaia, o Vardomiro, o R.R. Soares, o Agenor Duque e mais alguns outros safados, pilantra que vive do dinheiro do povo aí, gente. Então é onde eu digo para vocês, olha, eu não me misturo com religião e política. Eu não tenho religião. Eu não tenho política. Eu não sou esquerda, não sou direita, não sou meio, não sou centro, não sou nada. Eu não tenho religião. Eu sou um livre pensador e para mim o certo é certo e o errado é errado e Zé Fininho. Um forte abraço a todos aí.